Ron, o Cavaleiro do Espaço. O Homem-Formiga. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. O Homem-Formiga. Essa história foi publicada em 1984, na 58ª edição da revista Ron Space Knight, e ela é inédita no Brasil. A editora Abril não publicou essa história aqui. A gente vê na capa o Ron, a Starshine e o Homem-Formiga, né, sendo envolvidos por uma criatura verde, né, com vários braços. Então nós temos aqui, né, o Homem-Formiga aparecendo na história do Ron. A história tem como título A Plague of Insects, né, uma praga de insetos. A gente vê no início dessa história o Homem-Formiga cavalgando uma formiga voadora. Se você não sabe, as formigas voam por um período de tempo, um período do acasalamento. Tá? As formigas têm asas. Então ele está voando. Ele está sobrevoando uma área inundada. Né? Isso é porque na edição anterior da história do Ron, o Ron está no Canadá com a Starshine. Ele se juntou à tropa Alpha para enfrentar os espectros. E as feiticeiras espectrais elas causaram o rompimento de uma barragem que inundou uma cidade inteira. O Ron e a tropa Alpha, né, tentaram salvar o máximo de pessoas possível, mas não conseguiram salvar todos. Então o Homem-Formiga está aparecendo aí no Canadá e vamos descobrir por quê. Né, por que ele foi parar no Canadá. O Homem-Formiga, como personagem da Marvel, ele apareceu inicialmente em 1961 na revista Tales to Astonish, número 27. O Homem-Formiga original é o cientista Hank Pym. Na verdade, ele não apareceu como super-herói nessa história, porque essa revista, Tales to Astonish, ela era uma revista mais de terror. A Marvel, antes de publicar histórias de super-heróis, ela estava publicando histórias, romances, histórias de ficção científica, histórias de terror, histórias de monstros. Né? O Jack Kirby, ele trabalhou muito tempo criando histórias de monstros. Né? Monstros alienígenas, monstros provenientes da Terra. E essa história aqui, ela apresenta o Hank Pym apenas como um cientista. Ele não usa uniforme, colante, tá? Mas ele descobre uma fórmula, né? Na verdade é um gás, que permite a ele reduzir o seu tamanho, ficar do tamanho das formigas. E aí, essa história, na verdade, é mais uma história de terror, porque ele entra num formigueiro e ele tem que fugir das formigas, ele quase morre, na verdade, né? Mas ele consegue, no final, recuperar o seu tamanho normal e ele quer impedir, né, que pessoas utilizem a sua fórmula com fins malignos. Então, essa é a história de estreia do Hank Pym, né, que ainda não tem esse nome de O Homem-Formiga. Né? O nome da história, na verdade, é O Homem no Formigueiro. Mas, na edição 35 de Tales to Astonish, que era uma revista que, na verdade, ela tinha alternância de personagens, né? O Hank Pym retorna, agora com um uniforme. Agora ele é o super-herói, né, conhecido como Homem-Formiga. A história na capa ela apresenta o retorno do Homem-Formiga. Na verdade, não é um retorno, né, porque ele não era o Homem-Formiga antes. Né? Ele havia reduzido seu tamanho, né, entrado no formigueiro, usado né, esse superpoder, mas agora ele realmente ele tinha uma alcunha de Homem-Formiga, ele tinha um uniforme, né, um capacete cibernético que permitia ele conversar com as formigas, que foi uma coisa que faltou para ele na primeira história, né, por isso que ele quase morreu. Agora ele podia conversar com as formigas, controlá-las, né, e utilizá-las como um exército. Né, e aí ele aparece agora como um super-herói. E o Homem-Formiga Hank Pym ele foi muito importante no universo Marvel porque ele é um dos fundadores dos Vingadores.
No universo cinematográfico, não é assim. Né? O Homem-Formiga aparece depois e ele é mais como um coadjuvante, né? Apesar de se juntar também mais tarde aos Vingadores. Mas nos quadrinhos, ele é o membro fundador, junto com a Vespa. Mas não é sobre esse Homem-Formiga que nós estamos falando na história do Ron. Tá? É outro Homem-Formiga, não é o Hank Pym. Hank Pym, que inclusive teve outras identidades, tá? Mas ele não era mais o Homem-Formiga nesse momento. Né? O Homem-Formiga que aparece no Canadá, na história do Ron, é o Scott Lang. Né? E é justamente o Scott Lang que é o Homem-Formiga do universo cinematográfico Marvel. Embora o Hank Pym apareça também, né? Mas aí ele aparece como Homem-Formiga do passado, né? Como Homem-Formiga original, assim como nos quadrinhos, né? Mas não atuando mais. Em 1979, o Scott Lang ele estreia nos quadrinhos como novo Homem-Formiga na revista Marvel Premiere, que é uma revista de estreias. Então, ele está estreando não porque o Homem-Formiga seja um personagem novo, mas porque o Scott Lang, né, como Homem-Formiga, ele é novo. Então, assim, esse é o segundo Homem-Formiga, é a estreia do segundo Homem-Formiga. Tanto que na capa até aparece uma inscrição, né? Esse é o Homem-Formiga verdadeiro ou é um impostor? Né? Por que essa pergunta? Porque naquela época o Homem-Formiga não existia mais. Né? O Hank Pym já tinha passado por outras identidades, né? O Gigante, o Golias. E naquele momento ele atuava como Jaqueta Amarela, né? que no filme do Homem-Formiga apareceu como um vilão. Mas como que o Scott Lang se tornou Homem-Formiga? Scott Lang, assim como aparece no filme, ele ficou preso por algum tempo. Né? Ele era um técnico em eletrônica, mas ele acabou participando de um assalto e foi preso. Né? E aí ele acaba saindo da prisão, tem bom comportamento, e ele sai de lá com uma entrevista de emprego na Stark Internacional, né? as indústrias Stark. Ele sai de casa, assim como no cinema, no filme, né? O Scott Lang ele tem uma filha. No caso, nos quadrinhos, a filha ficou aos cuidados da irmã do Scott. Né? No cinema, o Scott é separado da esposa, né? Mas nos quadrinhos não. Nos quadrinhos, o Scott não tem mais a esposa. Na verdade, a mãe da filha dele já faleceu. Né? Por isso que quando ele é preso, quem cuida da filha é a irmã. Né? E ele tem um cunhado que não gosta muito dele. Na verdade, o cunhado fica incomodado, né, por Scott Lang ter sido preso. O Scott ele vai na entrevista na Stark Internacional. Né? Na verdade, o próprio Tony Stark acaba vendo, né, os seus projetos, fica impressionado com ele. Né? E ele vai trabalhar com sistemas de segurança, né, avançados. Então ele conseguiu sair da prisão e se reintegrar. Né, tenta retomar sua vida, né, tentando ser um pai dedicado. Essa é uma coisa interessante do Homem-Formiga, inclusive no cinema. Né, isso foi bem enfatizado, né, que o Scott Lang ele é um super pai. Né, ele é mais um pai do que um herói. Né. Só que a Cassie, a sua filha, né, nos quadrinhos, ela tem um problema no coração. Né, e logo, assim, alguns dias, né, algum tempo depois que ele sai da prisão, ela começa a ter problemas e o Scott leva ela no médico, né? E aí um médico pega e diz que ela tem um problema na aorta e que é um problema assim praticamente inoperável, né? Então ela tem um grande risco assim de ter um ataque cardíaco e falecer. O médico que está tratando, né, a Cassie, ele diz para o Scott que talvez ele tenha uma chance se ele procurar a doutora Erika Sondheim, que é uma especialista em cirurgia laser. Né? Talvez ela consiga tratar da Cassie. Só que quando o Scott vai procurar essa doutora Erika Sondheim, ele chega na casa dela, né, e parece que está tendo uma mudança. Né? Tem uma galera ali que está tirando um monte de coisas da casa, colocando em caminhões. Né?
E aí, até o pessoal que está fazendo essa mudança aí, quando o Scott pergunta o que está acontecendo, né, eles meio que tentam falar para ele cair fora, né, porque tem alguma coisa ali que não está acontecendo muito, muito boa. Né. E aí eles tentam, né, assim, sem violência, falar para ele ir. Né. Só que ele acaba vendo a doutora Sondheim. Né. Ele vê que alguns homens estão levando à força para um carro. Né. E aí, um dos caras ali, ele detém o Scott, né? Fala para ele se mandar. Então, na verdade, a doutora Sondheim, ela está sendo sequestrada. Ela foi sequestrada. O Scott descobre que ela foi levada para uma empresa chamada Cross Technology, né? E ele não sabe por quê, né? Inclusive, quando ele tenta resgatar a doutora Sondheim do carro, né, onde ela foi colocada à força, um homem acaba jogando ele, né, na calçada com uma grande força, assim, né, uma força sobre-humana. Ele descobre, né, para onde ela foi levada, e ele o seu objetivo nesse momento é salvar a Cassie. Né. Ele não sabe o que fazer, né, ele precisa de alguma coisa, alguma ajuda, né, para conseguir enfrentar não só os capangas, né, como o desconhecido, né, que conseguiu jogar ele longe. E aí o Scott resolve, né, assaltar, fazer um assalto, né, arriscar novamente a sua vida, voltar para a prisão. Né. Ele precisa de ajuda, né, de equipamento para conseguir invadir as empresas Cross, e ele acaba invadindo a casa do Hank Pym. Né, acaba invadindo a casa do Hank Pym e, sem querer, ele descobre o uniforme do Homem-Formiga, que o Hank Pym ainda guarda. Quando o Scott ele descobre a roupa do Homem-Formiga, ele tem uma ideia, né, de usar o uniforme para invadir as indústrias Cross. Então ele leva o uniforme com ele, né, veste a roupa e aprende a usar assim na prática. Né. Aprende a utilizar o capacete cibernético. Né. E, na verdade, uma coisa que é interessante, né, o Scott ele menciona que ele leu um artigo, né, na Scientific American falando sobre o capacete cibernético do Homem-Formiga. Quer dizer, o Hank Pym ele publicou, né, um artigo científico sobre o seu capacete cibernético. Né, o que, na verdade, é um pouco perigoso, né, para um super-herói revelar publicamente como que o seu equipamento funciona. O Scott ele vê que as formigas realmente obedecem a ele quando ele usa o capacete cibernético. Aí ele utiliza os cilindros de gás no cinturão para conseguir reduzir o seu tamanho. Né? E depois de fazer um breve treinamento, ele resolve, né, montar em uma formiga voadora e partir para as indústrias Cross para resgatar a doutora Sondheim. E aí ele usa, né, os poderes do Homem-Formiga, né, para conseguir enfrentar os capangas, os seguranças da empresa. Né. Uma das técnicas do Homem-Formiga, por exemplo, né, é aumentar o seu tamanho rapidamente e assim golpear os seus adversários. Né. A outra é se encolher também rapidamente. E o Homem-Formiga ele tem o poder de preservar, né, a sua massa enquanto ele encolhe. Então ele não perde a sua massa, ou seja, ele tem a mesma força do seu tamanho normal. Então, mesmo sendo pequeno, né, ele consegue esmurrar alguém, acertar alguém com a mesma força que ele tem na altura de um ser humano comum. Né. E aí ele usa isso como se ele fosse um projétil. Né. Ele reduz o seu tamanho e se joga contra o seu adversário como se fosse uma bala. Essa história, né, ela é longa. Ela não termina na edição 47 de Marvel Premiere. Ela continua na edição 48, onde o Homem-Formiga finalmente ele vai enfrentar cara a cara aquele sujeito que jogou ele na calçada com grande força, que é o dono das empresas.
né, o Sr. Cross. Né? O Sr. Cross tem um problema no coração, que acabou levando ele a um tratamento que acabou deixando ele super forte, mas ele ainda continua precisando de transplantes, ele precisa de um tratamento definitivo. Então aqui vemos na capa, né, o Homem-Formiga, ele atacando o Cross com seu exército de formigas voadoras. O Homem-Formiga ele consegue finalmente resgatar a doutora Sondheim. A doutora Sondheim ela trata a Cassie e consegue curá-la, né? Consegue fazer uma cirurgia que vai permitir que ela tenha uma vida normal. Então o Scott conseguiu salvar sua filha, né, depois de roubar a roupa do Homem-Formiga. Né? Lembrando que no filme também isso acontece. Né? O Scott ele faz um assalto, né, à casa do Hank Pym, né? Só que ele não tem a intenção de roubar a roupa, né, no caso do filme. Na verdade, o próprio Hank Pym que acaba, né, entregando o uniforme. Enquanto ele está no hospital, falando com a doutora Sondheim, o Jaqueta Amarela aparece. Né, o Hank Pym, que é o Homem-Formiga original. Né, e ele fala que ele tem, né, tem que conversar, né, com o Scott. Né. A doutora Sondheim, ela não sabia que o Homem-Formiga que tinha resgatado ela era o Scott. E quando ela vê o Jaqueta Amarela na frente dela, né, ela fica espantada. Né, e aí o Jaqueta fala, eu não sou mais o Homem-Formiga há algum tempo. Né. E aí ele quer conversar com o Scott Lang, né. O Scott pensa que o Jaqueta Amarela veio prender ele, né, ele já estende as mãos assim e fala, tudo bem, né, eu não vou resistir. Né. E o Jaqueta Amarela fala, não, peraí, eu não vim aqui te prender não, né, eu vim aqui te agradecer, né, te dar os parabéns. E o Scott fica espantado, pergunta por quê. Né? O Jaqueta Amarela fala que ele viu, na verdade, o Scott roubando a casa e o seguiu. Né? Mas aí, quando ele seguiu, ele viu o que o Scott estava fazendo. Né? Ele, inclusive, tentou ajudar, mas ele foi atingido por uma das armas do sistema de segurança. Né? E ficou atordoado. Quando ele voltou, né, ele acabou assistindo ali a vitória do Scott contra o Cross. Né? E aí ele falou, ó, você mostrou que você é um herói, né? Então por que você não fica com a roupa? Né? Ela parece que serve bem em você. Então o Scott acaba se tornando ali realmente, né, oficialmente o Homem-Formiga com a autorização do Hank Pym. Né? Ele fala que o mundo sempre precisa de outro herói. Então é aí que o Scott Lang então se torna, né, o segundo Homem-Formiga. E então o Homem-Formiga 2, Scott Lang, que aparece no Canadá, na cidade que foi inundada, Beaver Lake. Ele observa que tem um acampamento montado ali, o exército, tanto o exército canadense quanto dos Estados Unidos, ele está lá, né, estão tratando dos feridos, dos sobreviventes. Inclusive a tropa alfa, né, acabou sendo ferida, a gente vê ali a Pássaro da Neve, né, com seu uniforme rasgado, né, tem uma enfermeira enfaixando o Sasquatch, né, e o Homem-Formiga ali observando tudo que está acontecendo. Né. Aí nós encontramos o Ron e a Starshine falando com o General Lockley, né, o comandante da Força Especial montada para combater os espectros. Né. E o Rick Jones, né, reclamando, né, que o governo dos Estados Unidos, ou melhor, os governos da Terra estão tentando manter essa guerra secreta, né, esconder isso da população. Enquanto eles estão conversando, eles escutam uma voz. Né? A Starshine usa os seus olhos luminosos para encontrar a origem dessa voz e ela vê ali, né, um homem pequeno cavalgando uma formiga. Né? E aí ele se apresenta, né, o Scott se apresenta como o novo Homem-Formiga.
Aí o Scott diz que ele veio até lá, né, porque alguém chamou os Vingadores. Né? Quem chamou os Vingadores foi o Rick Jones. Né? Rick Jones ele pediu por ajuda, né, e os Vingadores acabaram mandando o Homem-Formiga. Né? Eles mandaram o Homem-Formiga. Depois que o Rick explicou qual que era a natureza do problema, da ameaça que estava acontecendo. Né? E nós vamos entender por que eles mandaram exatamente o Homem-Formiga. O que acontece é que eles detectaram, né, uma mancha, né, da feitiçaria espectral que está infectando animais, e isso num nível microscópico, e por isso que eles precisam da ajuda do Homem-Formiga, porque eles querem tentar encontrar a origem dessa mancha, né, para exterminá-la. E aí eles precisam então do gás encolhedor do Homem-Formiga. O Scott fala que, ok, né, eu tenho aqui o gás para compartilhar, mas como é que vocês vão cheirar, né? Porque o Ron Starshine não tem nariz, né? Mas a Starshine usa, né, os seus poderes para extrair a essência do gás, e aí tanto ela quanto o Ron absorvem. Né? Aí as suas armaduras assimilam aquela substância, e aí eles conseguem então adquirir esse poder de se encolher. Né? E aí eles se encolhem junto com o Homem-Formiga e penetram em um formigueiro. Né? Aí o Homem-Formiga liderando os dois. Eles vão tentar achar a fonte da feitiçaria espectral que está infectando animais e transformando eles em monstros. Eles chegam até uma parte do formigueiro onde eles veem as formigas em convulsão. As formigas se contorcendo, né, como se alguma coisa ali tivesse acontecendo com elas. Né? E adiante dos olhos deles, as formigas começam a se transformar em monstros. Assim como nas histórias anteriores, os salmões do lago da cidade haviam se transformado em monstros também. E esses, agora metamorfoseadas, as formigas passam a atacar o Homem-Formiga e o Ron. Né? E aí então começa uma batalha, né? Starshine, Ron e o Homem-Formiga enfrentando aquelas formigas. Agora essas formigas não obedecem mais o capacete cibernético do Homem-Formiga. Enquanto estão lutando, né, o Ron vai falando, né, e o Homem-Formiga ele vai assim, pensando, né, na ameaça que eles estão vendo diante deles. Né, que se essa infecção se alastrar, né, logo todos os animais da Terra eles vão virar uma ameaça para o homem. Né? Então ele começa a ver ali, né, pássaros, peixes, ursos, né, e várias criaturas se metamorfoseando. Né? Então os espectros nesse momento estão tentando ganhar a sua guerra, infectando a natureza do planeta. E eles precisam impedi-los. Só que assim, eles não encontraram ainda a origem da infecção. Né? E o Ron ele decide que eles precisam reduzir ainda mais de tamanho, né, para conseguir encontrar a origem daquilo. O Ron manda o Homem-Formiga voltar e avisar os outros do que está acontecendo, enquanto ele e Starshine vão tentar, num nível menor ainda, encontrar a causa daquelas transformações. E aí eles desaparecem da vista do Homem-Formiga. Né? E aí ele vai, né, corre para tentar sair do formigueiro e avisar aos outros sobre o que está acontecendo. Né? Quando ele sai do formigueiro, ele vê que todo mundo no acampamento está sendo atacado por insetos. Né? Todos os tipos de insetos em nuvens estão atacando as pessoas. Né? Abelhas, mosquitos, vespas, todo tipo de não só de insetos como de artrópodes ali, né? De criaturas estão atacando as pessoas no acampamento. Enquanto isso, o Ron e a Starshine estão ali reduzindo cada vez mais o seu tamanho, né? E eles encontram um rastro, né? O rastro da mancha da feitiçaria espectral, e vão atrás vão seguindo essa mancha até a sua origem. E aí a história termina, né, com o Ron, né, de mãos dadas com a Starshine, com seu analisador de energia, perseguindo essa mancha,
né, essa mancha da feitiçaria espectral, né, para conseguir descobrir onde é o ponto de partida, o ponto de início dela, e assim destruí-la. Será que ele vai conseguir? Né? Vamos saber isso no próximo episódio. E uma coisa importante aqui, né? Esta foi a última história do Ron ilustrada pelo Sal Buscema. Então aqui se encerra a parceria entre o Bill Mantlo e o Sal Buscema nas histórias do Ron. Né? Pessoalmente eu acho uma pena isso, né? O Sal Buscema, eu acho que deveria ter continuado ilustrando o Ron, né? Porque ele tem um traço assim que dava ao Ron, né, uma forma imponente, ele é bastante expressivo, né, sabia desenhar cenas de ação como ninguém. Nós temos um vídeo exclusivo sobre a carreira do Sal Buscema, você pode assistir também nesse canal, né, um dos maiores, né, ilustradores assim, do universo Marvel, né, que trabalhou, por exemplo, na saga Vingadores versus Defensores, entre outras. Então aqui acaba, né? Havia uma história anterior, né, da série da Tropa Alpha que ele não havia participado, mas esta história aqui do Ron Homem-Formiga, essa foi a última. Aí aqui ele sai, né, ele vai continuar em outros projetos, mas um outro artista vai assumir o lápis da série do Ron. Né? Vamos saber isso na próxima edição, né, no próximo episódio. É isso aí.